Livro de Daniel 5, no versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante, para nós entendermos. O rei Belsazzar deu um grande banquete, a 1000 dos seus grandes bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro da casa de Deus, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos da mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Repita comigo. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Pode sentar. Olhando as Escrituras de Deus, nós que temos esse privilégio de vermos a história completa, de acompanharmos o pano de fundo das Escrituras, vemos aqui um gesto impensável de um homem que herdou do seu pai um império, uma autoridade sobre a terra, e este homem, praticamente no momento insano, deixou de lado os ensinamentos, ou seja, deixou de respeitar as coisas do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, o que era sagrado ao Senhor, aonde só o sacerdócio podia tocar, aonde quem somente era santo dos santos, ou seja, o local que era o do santo dos santos, aonde só homens escolhidos por Deus poderiam tocar e entrar. Ele, num ato, possa-se dizer assim, impensável, no momento que estava ele ali de lazer com os seus, mandou que trouxesse as taças que eram servidas praticamente, que eram usadas para servir a bebida somente aos sacerdotes, que somente os sacerdotes podiam tocar, mandou que trouxesse aqueles cálices que ele queria usar. Com tanto copo, com tanto outros cálices, ele falou, não, eu quero aquilo lá que está guardado, que era exclusivo do povo de Israel, que era exclusivo dado ao Deus de Israel. Eu quero que traga para a minha festa aqui e seja colocado diante aos outros deuses, que eu sou o rei, que eu mando, que eu faço como eu quero, aonde eu quero e como eu quero. Estou mais ou menos resumindo o que Deus quer falar. E a história que nós lemos aqui teve um final praticamente diferente, um final onde Deus realizou sinais e maravilhas na terra para dizer assim, eu não preciso que homem nenhum me defenda, eu mesmo vou lá, eu mesmo escrevo a história e eu mudo o momento com o poder dado a mim. E a história conta que acabando o rei de tomar, ele olhou para a direita, todos os convidados não viram isso, porque está dizendo que o rei viu. Olha como é interessante. O próprio rei viu uma mão como se fosse a mão de homem, e ele viu os dedos escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, parsi. Olha a visão deste homem naquele momento, aquele dedo escrevendo, saindo praticamente de fogo, escrevendo numa parede assim, mene, mene, tekel, parsi. Palavras a ele, a um momento estranho, que ele não tinha nem ideia do que era, dado a história que os irmãos conhecem aqui,
o coração do rei ficou inquieto, ele perdeu o resto da festa, acabou com toda a festa. Creio que naquele momento deu uma correria dentro do palácio, que somente ele viu, teve aquela visão, mas todos viam o que estava escrito na parede do palácio. Naquele momento ele perdeu o chão, perdeu o sentido, que nem diz a missionária, ficou branco. E ele ficou desesperado e falou: traga todos os astrólogos, adivinhos que vocês encontrar agora no palácio, que eu quero entender e saber o que está aqui. Diz a história que naquele momento ninguém soube decifrar o que estava escrito. Mas aí ali no meio, uma das mulheres ali que serviu disse: olha, aqui no palácio não se turbe o vosso coração, meu rei. Eis que aqui no palácio tem um jovem que veio no meio da leva de escravos. Ele veio lá do povo de Israel. Ele é um homem temente ao Deus de Israel. Ele é um homem que não se prostra aos outros deuses. É um homem que sempre é visto orando em momentos diferentes. É aquele lá que o senhor ouviu falar uma vez, que não quis se curvar. Ele é diferente. Não era esse Daniel, era Beltesazar. Chama ele que ele vai dizer o que está escrito aqui. Estou adiantando, mas a mensagem já vai entender. Diz a história que naquele momento Daniel orou, chegou e disse, e ele foi mais audacioso ainda. O rei falou: olha, quem descobriu o que está escrito aqui, darei a ele um trono de ouro, darei a ele o peso dele em ouro, colocarei nele uma coroa de ouro, olha só, colocarei nele colares de ouro, as vestes dele será real, mas ele vai ter que tirar do meu coração essa inquietação e traduzir o que está escrito para mim, palavra por palavra. Glória a Deus. Entrou lá na sala, naquele momento, para ele era conhecido como Beltesazar, mas para o Deus Todo-Poderoso era conhecido como Daniel, aquele que não dormia, mas botava o que? O leão para dormir. Quando Daniel entra na sala, diz a história que o coração do rei está inquieto, não queria nem dormir, e Daniel chega e dá a tradução ao rei: pesado fostes e achado em falta. Mas o que me chama a atenção na Bíblia é analisar ela e buscar recursos para que venha entender a sentença de Deus na vida de um homem. O erro deste homem foi fatal, porque não teve, Deus chegou e deu a sentença e falou: você foi pesado, foi taxado, foi achado em falta, e todo o seu reinado vai cair, e você conhece a história. Mas o que eu chamo a atenção é isso: você acha que Deus pode mudar a sentença dele? Muitos dizem que não. Muitos dizem que não, que está predestinado, está determinado. Mas, olhando as Escrituras, nós podemos ver algo interessante. 3 fatores, ou seja, 3 histórias que mexem comigo quando eu começo a meditar. Essa é uma que você viu, mas a primeira está lá praticamente, eu deixo registrado na Bíblia, para você ver depois. Está no livro de Êxodo, no versículo, começa a partir do capítulo 32, mas aonde eu quero meditar um segundo com você é no capítulo 34, onde tem uma reviravolta na história de um homem conhecido como Moisés. Mas pastor, eu conheço a história de Moisés, eu sei que ele ouviu a minissérie da Record, ele abriu o mar, ele atravessou, ele fez cair, você conhece, tudo bem? Mas Deus quer falar de outra maneira com você hoje, entenda isso. Nós estamos falando da sentença de Deus nas nossas vidas. E quando Deus encontra um coração aquebrantado, pastor Milton, na presença dele, uma lágrima quebrantada, a boca no pó, aleluia, o eu deixado de lado, pode ter certeza que a história muda. Deus, ele muda, aleluia. Deus, ele transforma maldição em bênção. Deus, ele alcança o necessitado. Deus conhece você desde o ventre da tua mãe.
Não importa o que você passou, o que você passou antes, o que você passou na tua juventude, o que você está passando agora, mas o que importa é que você está firme na presença de Deus. O que importa é que você chegou até aqui hoje, neste domingo, e veio aqui para agradecer a Deus. Você veio aqui para exaltar a Deus, não por aquilo que Ele vai fazer amanhã, mas por aquilo que Ele já fez, aleluia. Muito você orou para chegar no dia de hoje, muito você buscou para chegar neste momento de hoje, por isso você tem nada mais, nada menos o direito de dizer: Senhor, muito obrigado. Sou eu. Nós vemos um povo alegre na presença de Deus no capítulo 32, Moisés desce do monte, vocês conhecem a história. Quando Moisés chega na presença do povo, o povo tinha voltado a adorar um falso Deus, estava ali o povo adorando um bezerro de ouro. Vocês conhecem a história? E naquele momento, quando Moisés chegou, o Moisés chegou, e naquele momento dentro dele veio uma ira, porque ele ficou 40 dias e 40 noites, desceu e chegou e encontrou o povo novamente, e inclusive o líder ali era o irmão dele. O que eu ouço o pastor Milton faria, o que o irmão Rubens faria se fizesse isso? Nós faríamos igual, porque o homem, ele é animalesco. Pô, a gente chega, investe, faz isso, ensina, edifica, realiza sinais de maravilhas. E o camarada chega ali e joga tudo por água abaixo que você ensinou, que você sofreu junto. Não é justo. Até eu entendo o que Moisés fez. E naquele momento Moisés diz a história que Moisés chega e quebra as tábuas da lei. Destrói o que Deus entregou para ele em segredo. A história diz que Moisés quebrou aquilo ali. Quando Moisés quebrou, você conhece a história, aconteceu tudo o que aconteceu, foi feito praticamente ali uma rebelião entre eles, mas Deus deu a vitória, enfim. Passou-se alguns dias e o coração de Moisés não estava bem, porque o que ele tinha recebido, o íntimo que ele tinha tido com Deus, Arão teve. O íntimo que ele tinha tido com Deus, os mestres ali em Israel, do povo, não tinham. O íntimo que ele tinha tido com Deus, que Moisés tinha tido face a face com Deus, o povo não tinha escutado nada, o povo não tinha presenciado os sinais e maravilhas no monte, lá em cima, Sinai. O povo não estava. Josué, que era praticamente o braço direito de Moisés, diz a história que quando chegou numa altura, Josué, que era braço a braço, era tete a tete com Moisés, Josué não passou. Ele ficou praticamente na metade do monte e não foi mais. E Moisés, na sua velhice ali, conseguiu, subiu, foi só ele. Nem Josué sabia o que tinha acontecido lá em cima. Olhando aos olhos assim carnais, todo mundo via lá de baixo, vinha aquela fumaça, os relâmpagos, os raios, aquela luz lá em cima do monte. Mas ninguém escutava nada, só escutava trovões, trovoadas. A história conta que foi muito íntimo o que Moisés teve com Deus lá em cima. E Deus entregou a Moisés, você sabe, os 10 mandamentos, que foi praticamente o que a missionária leu aqui agora há pouco. Foi muito importante e decisivo na vida do nosso mestre, porque quando o nosso mestre Jesus foi enfrentar a ira do diabo que se manifestou contra ele, Satanás usou o quê? A palavra. Satanás falou, está escrito. Mas o que Jesus falou? Mas também está escrito isso. E para encerrar, vá-te de Satanás, porque está escrito, somente a Deus, somente a teu Deus adorarás. Mas a história diz que no capítulo 36, podemos ver um Deus misericordioso. Moisés, num ato infrenético, impensável, como muitas das vezes eu e você agimos, tomou uma atitude que não é digna de um servo de Deus. Tirou, talvez falou que não devia, talvez agiu da maneira que não era para agir, ou seja, o pano de fundo está aqui, você conhece a história, ele não poderia ter agido como agiu, ele quebrou o que era sagrado, ele quebrou as tábuas da lei, eram 2 tábuas que pesavam de mármore, você conhece, o pastor Milton sabe o que é aquilo ali,
Ele tinha no lado direito e no lado esquerdo, cada mão ele carregava em torno de uns 15 quilos, cada tábua, 18 quilos. A Bíblia não diz relatamente, mas livros de estudo. Ele desceu o monte carregando aquelas tábuas. Já descendo foi difícil, ele chegou lá embaixo carregando, e ali estava escrito onde Deus tinha escrevido o quê? Com o dedo dele. Então era coisa íntima. Ele teve um momento de intimidade com Deus. Ele era uma pessoa usada por Deus, verdade? Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que quando ele falava, o mar se abria. Quando ele falava, Deus mandava pão do céu. Quando ele falava, Deus mandava a sombra. Quando ele falava, Deus mandava o sol. Quando Deus mandava, enfim, ele era um homem cheio da graça. Como é que pode o irmão Milton, pastor Milton, um homem cheio da graça de Deus, muitas vezes fica entristecido, Nós somos o quê? Nós somos carne, nós temos emoções, nós temos veias, nós temos um coração, nós temos necessidades, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós estamos praticamente vivendo neste mundo, e muitas das vezes os dardos inflamados do diabo, eles vêm, sufocam, e deixam muitas das vezes nós como? Assim, mas no mesmo momento que isso acontece, a graça de Deus, aleluia, aquela graça que se manifesta, as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, são aquelas que me alcançam, que alcança você, e que te diz, você pecou ontem, mas hoje eu refaço nova todas as coisas. Uma vez por mês você está aqui tocando no corpo e no sangue de Jesus, você está participando da Santa Ceia, você está refazendo a sua aliança com o Senhor, e as misericórdias de Deus são as causas de nós, eu e você, não sermos consumidos. Não somos melhor que ninguém, mas estamos buscando a perfeição. Moisés, no ato, como eu falei para você, impensável, quebrou as tábuas da lei. Passou-se um período, alguns dias, Moisés estava com o seu coração aflito, e a história diz que ele foi orar ao Deus dele, de Israel. Quando ele foi orar ao Deus de Israel, a surpresa dele foi grande, presbítero Wellington, porque Deus, lá no capítulo 36, fala assim: ô Moisés, eis que estou com o meu coração, é um coração misericordioso. Faz assim, Moisés, sobe aqui novamente. Sobe aqui, Moisés, que eu quero falar contigo de novo. Eu vou refazer tudo de novo que eu fiz. Tudo aquilo que eu entreguei para você entregar para o meu povo, eu vou refazer de novo, Moisés. Sobe aqui, Moisés. Eu acho que Moisés, naquele momento, missionário, ficou alegre. Ele viu a misericórdia de Deus, tirou a aflição do coração deles. Deus me perdoou, eram as leis, eu não sei recitar as leis, mas estava escrito, eu ia chegar, eu ia abrir para o povo, eu ia ler, o povo ia aceitar os mandamentos, mas eu destruí, o coração dele não estava bem, porque ele era o quê? Ele era referência para o povo. Aí Deus, vendo o coração dele, falou: Moisés, sobe aqui de novo que eu refarei tudo de novo, escreverei tudo de novo. Vírgula após vírgula, palavra após palavra, não acrescentarei nenhuma só palavra, não tirarei nenhuma só vírgula, não colocarei uma só vírgula. Moisés, sobe aqui, eis que vou escrever tudo de novo. O amanhecer, cedo amanhã, vem aqui para cima. Quando Moisés recebeu aquilo que ele viu, o sol estrelado, o céu estrelado, acho que foi numa noite estrelada, como você muitas vezes olha para cima assim, né? A irmã Ana, muitas vezes você olha para cima para as estrelas, vê aquele céu estrelado, você fala com Deus: o que eu estou fazendo aqui, Deus? Está aí, fala comigo. E foi assim. Moisés pensou que tinha acabado, Deus falou: sobe aqui que eu vou fazer tudo de novo. Estava feliz Moisés.
Quando Moisés foi entrar na tenda dele para descansar, para quando começasse a amanhecer o dia, ele subisse o monte de volta, eu creio que Deus falou: espera aí, Moisés, espera aí, Wellington, só que tem um porém. Eu vou escrever tudo de novo, tudo que eu coloquei nas tábuas eu vou colocar de novo, não vou tirar nenhuma vírgula, só que tem uma coisinha, espera aí. Dessa vez, você vai lá, você que vai fazer as tábuas, pega aí o escarpelo. Quem sabe o que é escarpelo? Só 2 pessoas, 3 pessoas. Pega uma marreta, uma laceta, vai lá para as pedras e começa a fazer. Eu quero 2 tábuas, você vai fazer as tábuas. A outras vezes, Moisés, você veio aqui, ficou comigo, teve um particular comigo, 40 dias, 40 noites, nem comeu nem bebeu, porque a glória era muito grande. Foi da minha maneira, eu te dei tudo que você precisava. E quando você desceu, você levou prontinha, não precisou talhar. Agora, Moisés, vai ser diferente. Você vai subir aqui, escute isso, receba isso, que eu estou falando com vaso. Agora da minha vez, do meu jeito, Moisés, você não vai mudar, você vai lá, vai pegar o escarpelo, vai pegar a maceta, vai fazer as tábuas da lei, e eu quero elas, Moisés, da mesma medida, eu quero elas, Moisés, do mesmo peso. Olha a responsabilidade, quem entende de pedra sabe como é que se vai talhar uma pedra, somente quem entende. E você tem mais, Moisés, você vai subir aqui de novo, mais ou menos 80 a 100 metros de distância, morro acima. Você vai trazer aqui para mim essas pedras, Moisés, e eu escreverei tudo de novo. Aleluia, é fácil, né? Né? Aí muitos dizem assim: mas isso, mas aquilo, porque o pastor A, pastor B, o pastor fez aquilo, falou aquilo, a missionária fez isso, fez aquilo, mas você sabe o que ela paga depois por aquele erro que você muitas das vezes está julgando? Você sabe da intimidade dele, dela, por aquele erro, muitas das vezes, que ele ou ela cometeram no momento, aleluia, glória a Deus, de exortação, no momento de angústia. Você sabe as lágrimas que ela derruba depois, para que o Senhor venha ter misericórdia, venha alongar os dias dele ou dela nessa terra? Ninguém sabe. Então aqui você tem um pano de fundo da história de Moisés. Você sabe como foi a história, foi lindo. Lá vai lá Moisés, faz as tábuas, sobe lá em cima, carregando aquelas tábuas pesadas, 15 a 18 quilos cada braço, morro acima, 100 metros acima, um calor escaldante, um sol de 40 graus, 50 graus. Mas foi Moisés. E o que é mais interessante, que aquele coração estava tão aquebrantado de Moisés, que quando Moisés chegou lá em cima, de volta, enfatizando, mas está escrito que Deus falou: Moisés, farei de você uma nova nação. Farei de você. Estou cansado desse povo, Moisés. Eu vi o que eles fizeram. Não foi a você que eles fizeram, foi a mim. E Moisés poderia dizer: estou dentro, Senhor. Se fosse nós, alguém, valeu. Estou pronto para receber o cargo. O que Moisés fez? Não, Senhor. Não aplaque a este povo a sua vingança, mas aplaque a sua misericórdia. O que dirá o povo do Egito? O que dirá Faraó? Que o Deus de Israel tirou o povo lá onde comiam pepino e cebola, tinham os direitos, eram servos de Faraó, atravessou o mar para chegar aqui e matar aqui no deserto, Senhor. Olha a misericórdia de Deus, olha o que Deus fez, Deus inverteu, Deus mudou a sentença dele, aleluia, glória a Deus. Para quê? Para realizar o plano na vida do povo,
na tua vida. Escute isso, Deus mudou tudo, Deus te trouxe até aqui, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Talvez você pensa de uma maneira, mas Deus pensa de outra. Talvez você quer agir de uma maneira e Deus quer que você haja de outra. E Deus muitas das vezes embaralha as coisas, não é o irmão A, irmão C, não. E você não vai buscar recursos, como eu disse aqui, sonda-me, como disse o presbítero, sonda-me, Deus. Aí Deus está sondando você, em vez de você buscar recurso aqui na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai buscar recursos no TikTok, você vai buscar recursos lá, recursos aqui, vai buscar recurso lá no Google, vai buscar recurso não sei aonde, vai buscar recurso na boca do irmão muito mais carnento, muitas das vezes, vai buscar recurso, desculpa, não querendo falar, num profeta lá do Brasil, vai lá buscar. Tinha uma profeta que vinha aqui, que é a irmã Maria, que ganhou o pastor, parece que ganhou o Vanderlei para Jesus. Era mulher de Deus, era honrada, era profeta. Era uma mulher de Deus, ela faleceu, está com o Senhor. Mas ela veio aqui e ganhou muitas almas para Jesus aqui, em Verona. Está com o Senhor. Até hoje tem pessoas que falam, vou ligar lá na igreja da irmã... Da irmã Maria, né? Para ver se tem alguém lá para entregar o que Deus tem para mim. Não é mais fácil pegar a Bíblia, orar a Deus, jejuar e deixar Deus falar através da palavra? Participar de uma campanha com o seu pastor, com a sua pastora, com a célula, que seja onde for, mas buscar diretamente da fonte. Claro, não estou generalizando, muitas das vezes nós também ligamos lá para o Brasil pedindo oração com um propósito, mas Deus conhece cada coração. Escute isso, Deus sabe o que você está passando. Se você está na presença de Deus, é como o seu patrão, a sua patroa, ou seja, Ele sabe o que você está passando. Como diz o Hélio, tem câmeras por tudo, todo mundo vê, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Só você acha que ninguém sabe o que você está passando, que Deus não está fazendo nada por você, que ninguém se importa com você. Não. A partir de hoje, vamos mudar esse pensamento, vamos buscar mais do Senhor, vamos confiar mais em Senhor, vamos deixar a promessa na mão do Senhor, vamos esperar o Senhor trabalhar da maneira dele, porque o Senhor se agrada quando encontra o quê? Aqui você viu um coração aquebrantado e um coração que acredita nas promessas que Ele fez. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Pastor, eu sei isso que você está falando, é verdade, eu acredito, mas eu quero fazer assim. Ou fazer assim vai contra a palavra, vai contra o teu propósito, vai contra o propósito da sua esposa, vai contra o propósito do seu esposo, vai contra o propósito dos seus parentes em gerais. E nós estamos aqui não para dividir, para somar. Nós estamos aqui hoje, nesse momento aqui, porque cremos em um só mediador, que é o quê? O Espírito Santo de Deus, que está no meio de nós e conhece todas as nossas imperfeições. O único que é o representante de Jesus Cristo nessa terra não é o pastor Sidney, não é o presbítero Vanderlei, não é os demais irmãos, não é o Papa. O único que é o representante de Jesus Cristo nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Buscai do Espírito Santo de Deus, estai, pois, firmes, revestidos de toda a armadura de Deus. Se você estiver revestido da armadura de Deus, estiver o Espírito Santo de Deus ao seu lado, tudo vai bem. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, da couraça da justiça, e não estiver buscando apoio no Espírito Santo de Deus, escute isso. Quem está com você não é nada mais, nada menos que o Exu Caveira, Exu da morte,
tranca-rua, preto velho, preta velho, tudo que é entidade que está sendo invocada aí nas esquinas, é esse espírito maligno que está ali, lado a lado com você. É o Exu da morte que está tentando ceifar a sua vida. É o demônio do adultério que está tentando entrar na sua vida, no seu casamento, na sua relação. É o demônio, o devorador migrador que está tentando causar acidentes, causar percas na sua vida, traz espíritos, demônios que causam golpes, você cai em golpe de venda de automóvel, você cai em golpe de qualquer outro golpe, cai em golpe na internet, golpe do Pix, golpe disso, golpe daquilo, porque te vem o quê? Uma cegueira. Quem ouviu falar aqui muitas das vezes, eu não sei como eu caí nesse golpe. Quem já ouviu isso? Será que só eu que ouvi isso? Só eu que ouvi isso? Meu Deus, como é que eu fui mandar dinheiro? Como é que eu caí nesse golpe? Como é que eu paguei sem ver? Quem é que já comprou alguma coisa, pagou sem ver e quando chegou aquela caixinha desse tamanho assim? Só eu? Eu estou vendo só eu aqui, todo mundo do lado de mim, né? Você olha lá na internet, é meu, comprei. Chega em casa, você está esperando uma caixa desse tamanho, uma caixinha desse tamanho. Olha lá, ó, missionário. É isso que o Espírito Santo de Deus está tentando falar, entenda? Entenda. Não quero atacar ninguém, não. Você também tem um coração, você tem umas veias, você tem emoção. Não estou aqui, nós estamos aqui para o quê? Debatermos que o nosso adversário Satanás, aleluia, diz a Bíblia, que o nosso adversário Satanás, ele está ao derredor, e ele está como? Ele está como um gatinho lindo, branquinho, bonitinho, ali, arranhando, miau, miau. Como que a Bíblia apresenta Satanás para nós? Alguém arrisca? A Bíblia diz claramente que Satanás está ao derredor rugindo como um leão, aleluia, procurando a quem dragar. Então, meus irmãos, nós temos que saber que a nossa luta não é contra o quê? Contra o sangue, contra a carne, mas contra principados e potestades. E para você enfrentar principados e potestades, Jesus mesmo falou, há castas de demônios que só sai com jejum e oração. Coisa que eu preciso fazer mais, jejum. Estou sendo verdadeiro. Alguém mais tem que jejuar aqui? Eu sou pastor. Faça um propósito. Ligue. Hoje não vou tomar café. Hoje vou ficar só no pão e água. Quando nascemos para Jesus, eu e a missionária ficamos fanáticos. Nós ficávamos uma semana inteira. De segunda a sexta, só pão e água. O pão francês, para mim, era o maná da terra, era a coisa mais gostosa, irmã, que eu tinha desculpa de comer, só era pão e água. Eu ia na farmácia, eu ia do ladinho de casa, tinha uma padaria, 6 horas da manhã, assava um pão, aquele cheiro, eu já corria para a padaria pegar os pãozinhos quentes. Eu estava no propósito, era pão com água. Acho que teve você também nessa brincadeira aí, né? Pão e água, uma semana, pastor Milton. Toda semana, de segunda a sexta, trabalhava duro e era pão e água. Dava fome, ia lá, comia um pão. Só pão, mas aquele pão era tão bom, aleluia, e saciava. Mas também, aleluia, chegava sexta-feira, não tinha mais débito, não tinha mais conta, não devia no açougue, não devia no mercado, não devia no posto de gasolina, o carro não quebrava. A bênção vinha, a prosperidade vinha. Deus repreendeu o devorador migrador. Chegava na sexta-feira de noite, terminava, já ia para o Carrefour, fazia aquele rancho que enchia a caminhonete. Era churrasco 3 dias. Aleluia. Porque Deus abençoa, Deus prospera, Deus quer fazer você entrar num campo espiritual, muitas das vezes, para fazer você sair do quê? Da tua segurança. Para fazer você sair daquela quietação. Às vezes para você tá bom aquilo ali, tá bom, tá quietinho, a vaquinha tá bom, mas Deus tem para você o quê? Deus tem uma boiada para você te entregar e você está se contentando com uma vaquinha.
Abraão estava muito bom como ele estava, na terra de Ur, pastor, não faltava nada. Embaixo dos carvalhos, imagina, no meio do deserto, só a terra dele tinha aquelas palmeiras lindas assim, tinha um lago que brotava água. E ele estava ali dentro da tenda tranquilo, que ele era tão tranquilo, mas tão tranquilo, que de longe ele via quem chegava, quem tinha que chegar e passar, ele já vinha de longe. E você conhece a história. E Abraão tinha uma promessa. E quando Deus fez promessa a Abraão, que é o nosso pai da fé, e Abraão, que é o pai da paciência, tem um cara aqui no meio de nós que tem uma paciência que dó. Falei para a companheira dele, mas o seu marido tem muita paciência, tem mais outra ali da direita, né? E Abraão era mais ou menos assim, sabe, irmã Nani? Ele era paciencioso. Aí Abraão, Deus chegou, Abraão, quero falar contigo. Sai para fora da tua tenda. Aleluia. Sai para fora do teu conforto. Sai para fora da tua rede. Vem aqui para fora. Olhe para cima e conte as estrelas. E você conhece a história. Lá vai Abraão. 1, 2, 3, 4, se perdeu. Começa de novo. 1, 2, 3, 4, se perdeu. Começava de novo. Deus não tinha pressa. Aí foi até o ponto que falou, não conheço, não sei, Senhor, quantas estrelas tem? Assim será a nação que farei de ti. Mas para Deus mostrar o tamanho da bênção que Deus tinha para entregar para Abraão, Deus tirou Abraão do quê? Do conforto, da segurança. Deus abriu a visão de Abraão, porque dentro da tenda, que nem nesse Capanone, nós não vamos enxergar nada a não ser essas linhas. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus fala, olha para cima lá. Ó, olha na linha, ó. Tem que olhar na linha, tem que andar na linha. Sai para fora, que eu falarei contigo e mostrarei a tua descendência. Então, Deus está falando hoje aqui, sai para fora. Eu não sei o que está segurando você. Eu não sei o que está prendendo você, sai para fora do que você está vivendo, sai para fora desse marasmo, sai para fora dessa comodidade. Se você não está tendo tempo para orar, sai para fora disso aí e começa a orar. Se você não está dando tempo para meditar na palavra, sai para fora disso aí e começa a meditar na palavra. Eu vou falar para os irmãos, nem a minha esposa sabe. Eu tenho uma liberdade muito grande no meu trabalho, eu fico o tempo inteiro, são 8, 9 horas ali dirigindo e escutando hino direto. Já aconteceu 3 momentos de eu parar num local, pegar o telefone e abrir um versículo bíblico, porque eu não tenho a Bíblia, e meditar algo da palavra de Deus. Necessidade, nas ruas escuras, de noite, 9h30, 11h30, porque o Espírito Santo de Deus estava preparando o meu coração, estava quebrando o meu eu, para usar daquela maneira que Ele queria, mas não usar o meu eu, mas ver como eu ia se comportar diante das situações que eu iria enfrentar, naquela mesma jornada, naquela mesma noite. E eu falei para o mano, eu estava numa situação aqui com os Maranza. Quem conhece os Maranza? Maranza são os marroquinos, é um povo estranho. E a gente tem que eles são muçulmanos, né? São contra. E é verdade. Eu chegava na estação para trabalhar, 11h30, meia-noite, encostava, está tomado conta. Você vai lá hoje e você vai ver o que o pastor está falando. Você vai testificar. Vá hoje, a 1h da manhã, na estação de Verona. Aí você vai dizer o que eu estou falando. Você que tem filho, você vai ver como que está a noite em Verona. E eu, toda noite que eu chego, 1h, me dão o computador, eu mando eu ir lá. 1h, 1h30 antes de terminar o meu giro, eu tenho que passar lá. Chego lá. Toda vez que eu ia, vinha 2 servos do inimigo de Satanás me afrontar. E eu desse tamanho, eu ando, parece um cangaceiro, meu. Eu ando com um chapéu, assim, você vê, assim, até se assusta. De uma irmã me olhou, assim, ela ficou até com medo de mim. Com um negócio nas pernas, assim, pronto para a guerra mesmo.
E a ferramenta que eu uso é um ferro assim para desbloquear os monopatos. Parece que eu já estou com uma espada na mão assim, parece aquele soldado egípcio assim. Mas é a ferramenta de trabalho. O pastor Milton já me olhou ali. Eu fiz a barba, pastor, viu? Estou bonito hoje. E eu chegava na estação, via esses dois. Mas se você olhava, são desse tamanho assim, ó. E o eu, a carne, fala alto. Uma vez um chegou, eu falei, tu sai com queda, fare. Falei italiano para ele, eles entendem italiano. E ficam ali incomodando, vão lá, derrubavam os patinetes, eu arrumava tudo, os patinetes iam lá, derrubavam. Eu tinha que sair de lá e ir embora. Sair e ir embora. Aí um certo dia, agora, semana passada, aconteceu isso que eu falei para vocês. Comecei a meditar na palavra. E chego na estação. Li uma palavra e quando li a palavra, abri na palavra, saiu Jeremias 33:3. Clama a mim que responderei coisas grandes, né? Que jamais conhece. Falei, então tá bom. Mudei a estratégia. Cheguei na estação, mas eu cheguei e vieram ali. Quando vieram ali, veio um marroquininho, tudo torto, coitadinho. São mendigos mesmo, estão na rua. Aí ele veio bêbado, e eu ali continuei trabalhando, não olhei para ele. Quando ele olhou, chegou assim, ele escorou no patinete assim para me provocar. Ai, eu vou falar em português. Deixa eu dar uma volta aí. Eu olhei para ele e falei, mas não é meu. Faz assim, ó. Puxei a carteira. Tá aqui, ó, te dou para você 5 euros. Não quero. Ficou até estranho. Eu correndo em roda dele, assim, dos coisas, e ele correndo de mim, eu correndo para dar 5 euros para ele. Eu com 5 euros na mão, ele correndo de mim. Não, fratello, não. Todo um monte de gente vendo que é cheio. Não quero, porque todos meus amigos andam nesses negócios aqui, eu não posso andar. Eu tinha moto lá no meu país, com o olho desse tamanho assim. Eu tinha moto lá no meu país, meu pai tinha, eu tinha camelo. Eu vim para cá na barca, falando italiano. Io sono arrivato qui, Itália, a casa ali tinha Marocco, meu papá, c'era io, na moto, e qua não posso niente, sono em estrada. Começou a conversar comigo, mas isso de 5 minutos, irmãos. E eu queria volevo só fare um direito. Tutti i miei amici girano. Aí eu entendi. Como eu dei o dinheiro para ele, correu, eu pensei, ele foi pro canto e sentou, ficou quietinho lá, não me incomodou naquele momento. Aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Eu vi ficar mais 10 minutos ali, então enquanto eu estou ali no local, os patinetes estão abertos, tanto que já aconteceu deles chegarem os mais malandros e roubarem 2, 3 e ir embora. Eu peguei um patinete, fui lá nele assim, entreguei para ele assim, você tem 10 minutos para você andar. Irmãos, parecia uma criança. Ele me abraçou assim, saiu e andava, gritava com aquele patinete. Daí, ralá, e saiu gritando, andando na estação com aquele patinete. Irmãos, pontual, 10 minutos. Eu terminei meu serviço, fiquei sentado ali no furgão. Ele voltou e entregou o patinete, me agradeceu. Sabe quem era ele, irmão? Ele que comanda todos os outros ali. Quando ele voltou, ele falou, e na língua deles gritando e apontava para mim. Irmãos, faz 1 semana que eu nunca tive tanta paz que não estou tendo lá. Nunca mais ninguém mexeu comigo. Eles vêm até me ajudar a descarregar o caminhão quando eu estou lá. Vocês estão entendendo que quando Deus trabalha, você não precisa trabalhar? Que quando o eu sai de lado, você não precisa fazer força. Que quando o eu é colocado de lado, aleluia, o principado e a potestade é destruída e o Espírito Santo de Deus entra e destrói qualquer cadeia, qualquer corrente, qualquer perseguição. Escute isso, se lá no seu trabalho você está sendo perseguido, perseguida, deixa aquele Espírito Santo de Deus pelejar por você, se retire, volte, aleluia. Como diz a palavra, volte um pouquinho a Gilgal, passe um pouquinho em Samaria,
que você vai ver o sobrenatural acontecer assim, ó. Amém? A sentença de Deus sobre a sua vida é positiva. Aconteceu alguma coisa? Não importa. O que importa é que você está firme com o Senhor, você está vivo e ainda você está vivo, ainda há vida, ainda há esperança. Se coloque de pé.